Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar contigo. A expectativa do meu coração é que essa palavra te instrua com processos específicos da sua vida. Pastor, como assim? Irmão, tem aquela palavra que a gente diz, nossa, era porque eu precisava. Eu precisava dessa dica, dessa direção, tem uma decisão a tomar, tem uma postura a ser adotada, e essa palavra me ajudou, ela colaborou, ela contribuiu. É nesse sentido que vem a minha oração nessa noite, pedindo a Deus que de verdade a palavra de hoje te auxilie no sentido prático do seu viver. E você consiga, quem sabe, ainda na quinta-feira, porque a gente vai acabar antes da meia-noite, já colocar um pouco dessa palavra em prática, que você faça isso na sua sexta-feira, faça isso ao longo das semanas, mas que em nome de Jesus haja resultados positivos na sua vida em colocando a palavra do Senhor em prática no seu coração e no seu dia a dia. Amém? Eu quero ministrar sobre uma necessidade que nós temos. Necessidade diante de um cenário espiritual, necessidade diante de luz e trevas, e essa necessidade eu trago em 3 palavras, e ela vai ficar uma construção de um pensamento, e eu quero declarar nessa noite: resistir, avançar e consolidar. Nós precisamos disso, resistir, avançar e consolidar. Você que está conosco na transmissão também precisa disso. Resistir, avançar e consolidar. E o texto bíblico que o Senhor me chama a atenção para compartilhar com vocês é um texto conhecido de um conflito. Conflito entre Elias e os 450 profetas de Baal. Mas conflito esse antecedido por uma outra experiência conflituosa. Qual é ela, pastor? O conflito que ocorre entre a liderança de Israel, o rei Acabe, a sua esposa Jezabel e o profeta, o homem de Deus, Elias. Porque os 450 profetas de Baal que vão entrar no cenário, eles são apenas um puxadinho de um conflito que já existia entre a liderança de Israel com o rei e a sua esposa diante do cenário do ministério de Elias. Quero então, queridos, de maneira inicial, ler alguns poucos versos para trazer uma ideia contigo daquilo que estava já acontecendo, os rumores, daquilo que vinha no dia a dia daquele povo naquela época. Você pode acompanhar a leitura do texto bíblico, 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler os versos de 17 a 19. Nesse texto, como de verdade uma introdução, você vai entender um pouco o contexto do conflito. Israel está sob a governança do rei Acabe. Jezabel é sua esposa e não fica quietinha na dela, também interfere bastante. E existe um homem de Deus que decide não ficar calado, decide se impor, demonstrar aquilo que era a vontade de Deus para aquele povo. O texto então de 1 Reis, capítulo 18, versos 17 a 19, nos dizem assim: quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azera, que são sustentados por Jezabel. Irmão, em outras palavras, a gente poderia dizer com esse texto: a treta estava formada, né? Olha o conflito dessa turma. Elias tinha sido anunciado já através de um outro homem que ele e Acabe deveriam ter um encontro.
E quando Acabe consegue se aproximar e ver Elias, ele já vem colocando o pé na porta e anunciando um grau de insatisfação gigante. Acabe sendo rei, Elias profeta em seu reino, ele olha para Elias e diz: então é você, né? O perturbador de Israel. Eu não sei se você sente assim, meu irmão, mas me parece uma fala um tanto quanto intimidadora. Parece uma fala de afronto, uma fala que, quem sabe, faria Elias pensar e dizer: não, senhor, não é bem assim não, eu estou aqui, né, dentro do seu reino, vamos conversar e tal. Mas a postura de Acabe para com Elias traz uma resposta, acredito, inesperada. Acabe, quem sabe, se posicionando a partir do seu posto de rei sobre Israel, não imaginasse que Elias, de igual maneira, ia firmar o pé, bater estaca, ter posição diante do que estava acontecendo. E, meu irmão, isso é tão óbvio na leitura do texto, que Acabe, tendo dito a Elias que Elias era o perturbador, a primeira fala que Elias traz é uma fala de não apenas dizer que ele não é o perturbador, mas aponta em sua ótica quem o era. E diz: o problema de Israel nesse tempo tem sido você e a casa de seu pai. São vocês que desobedeceram os mandamentos. Eu não sei se você consegue acompanhar o raciocínio, mas se Acabe já chega diante de Elias com motivos, fazendo com que ele declare uma palavra tão dura acerca de Elias, depois dessa postura, só imagino eu, a coisa se agravou. Depois da postura de Elias, o problema se tensiona ainda mais. O conflito está armado, o cenário de guerra é eminente, guerra de pensamentos, de ideias e inclusive de ações, se necessário fosse. Meu irmão, isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Existem cenários que o inimigo, ele se coloca ao nosso redor e começa a sugerir coisas, começa a falar coisas, começa a se posicionar de uma forma, quem sabe para nos fazer acuar, quem sabe para nos fazer retroceder, quem sabe para desistir do nosso propósito. E quando o inimigo está posto dessa maneira, talvez ele não imagine que a postura que Deus quer que nós tenhamos é resistir, avançar e consolidar.